E é isso aí, galera. Muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Chorão. Se a pessoa estiver assistindo de tarde ou de noite. E é isso aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Chorão. Já sabe, carreguem desde já e gostem, compartilhem, façam o nosso canal crescer, que não é meu, não é seu, é de todo mundo. Vambora! Lembrando sempre que esse canal é patrocinado pela Central Óticas, Fitbem.com e Great AM, tá? E vamos embora já acelerar. Hoje o papo é polêmico, é um papo que o pessoal vem perguntando há muito tempo. E pronto, como eu queria dar seguimento a alguma coisa concreta e com pés no chão, convidei a doutora Jennifer Viana. Muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Prazer estar Advogada, aqui. Exato. Veio aqui para esclarecer e darmos aqui, porque tanta pergunta que eu escuto no meu Instagram, por aí afora, sobre imigração, tá? Assunto bem polêmico, temos que tomar muito cuidado quando falamos disso, não é? Sim, tem que ter muito cuidado, não só no falar, mas no agir. Principalmente. No agir. O pessoal pergunta, Chorão, pô, tá na Europa, como é que foi, como é que deixou de ser? Doutor, eu vou só esclarecer aqui a minha situação primeiro. Eu acho que muita gente pergunta e às vezes não tem resposta da minha parte, não é por arrogância, ou o que é que seja. A minha situação, eu estou na Europa há 32 anos, gente. As coisas mudaram muito. Quando eu cheguei aqui não existia comunidade europeia, a gente já tinha o sistema de ir para a Espanha e voltar para conseguir a legalização, os meus pais vieram, eu tinha 17 anos na altura, portanto, eu dar qualquer tipo, mas você vive aí, presencio, mas as coisas mudam, acho, quase de ano a ano, sim, a situação sim. muda aí. Tudo se atualiza, as leis mudam, os sistemas facilitam, dificultam, e pronto, tem que estar atualizado. O que eu posso falar para as pessoas é o quê? Na minha vinda para cá, a primeira coisa, galera, não pense, saída do Brasil, vir para a Europa, ok, super positivo, incentivo tudo, mas não pense que isso aqui é o paraíso. Isso aqui é como qualquer canto do mundo. Você vai ter que trabalhar, você vai passar as dificuldades, você vai ter que agir de maneira diferente do que agir do Brasil. Tem as suas dificuldades, então tem que vir com a cabeça aberta para isso, né? Tem que vir disposto a se reinventar. Se moldar, não é? Se moldar a situação. A comunidade portuguesa às vezes é um pouco mais fechado do que a gente está acostumado no Brasil. Então a gente tem que vir com o pé no chão, com juízo e principalmente com planejamento. É isso que vamos chegar nesse planejamento. O pessoal pergunta para mim muitas vezes, Chorão, olha, estou querendo... Primeira pergunta, quero ir para a Europa. Quero vir para a Europa, Chorão, que a porta de entrada é mais fácil Portugal, porque a língua é a mesma. O que eu tenho que fazer? Quais são? O que eu preciso? Como é que eu chego? Eu vou como turista, eu vou como assíduo, tenho parente, eu não tenho parente. Doutora, quais são os critérios? Pronto, se ter algum parentesco, pronto, esclarecer os principais. Tem diversas possibilidades, vários caminhos possíveis para vir para Portugal da forma correta, de forma legal. Mais fácil, tá? O mais fácil é, se tu tens algum familiar português... Até que grau de família? Até o avô. Tem avô ou avó que é portuguesa? Não vale a pena bisavô não. Bisavô só se o seu pai é vivo. Sempre tem que fazer o processo de nacionalidade do avô pro neto. Não dá para fazer direto do bisavô pro bisneto. Não aprova. O máximo que dá é do avô para o neto. Para o neto. Tá? Então, o meu bisavô era português. Então, teu pai primeiro tem que fazer o processo de E nacionalidade. você vira através do... Aí depois, sim, consegue a nacionalidade. Agora consegue a nacionalidade passar do neto que conseguiu para o filho, para a próxima geração. Até o ano passado não dava. Era só mesmo o pai? Era só se fosse de pai para filho, que aí passava então, no próximo. Se tiver um avô ou avó portuguesa, teria... Consegue. Esse é o processo mais fácil? Esse é o processo, digamos assim, que pode fazer lá no Brasil com o tempo. Não quero ir agora, o meu plano é para daqui a uns 5 anos. Faz o processo de nacionalidade sem problema nenhum, faz tudo estando no Brasil e vem depois pra cá. Não há necessidade de estar cá. Não há necessidade nenhuma de estar cá. Galera, esse é um ponto. Ponto número 1, então vamos gravar isso. Grau de parentesco. Grau de parentesco até o É o processo. Processo número 2. Processo número 2, visto. Visto do quê? Vistos nós temos. O visto de estudante é se pretende estudar, pode escolher Portugal. Vai estudar da mesma forma que estuda no Brasil, vai fazer uma universidade. Pode, inclusive, as universidades portuguesas aceitam o Enem como forma de ingresso na universidade. Certo. Então, pode fazer o Enem lá e trazer a nota do Enem para cá. E tentar o ingresso numa universidade. Se inscreve aqui na universidade. No momento que tu tiver a aprovação da matrícula,
pode começar a encaminhar o pedido do visto de estudante. Mas esse tipo de processo seria um processo mais limitado, teria que estar numa fase de estudante. Exatamente. Né? Pode também, estudante de ensino médio também tem visto para estudante do secundário, que chamam aqui, né? Que é o nosso ensino médio no Brasil, também é concedido visto para o estudante do ensino secundário. E é uma coisa fácil, doutora? Relativamente fácil. É um processo relativamente fácil. Tem os seus requisitos, tem que comprovar que tem possibilidade financeira para se manter, tem que ter a matrícula tanto na escola ou na universidade, é obrigatório, mas pronto, não é nada extraordinariamente difícil. Não, é bem tranquilo. Ponto número 2, então. Visto de estudante. Visto de estudante. Exatamente. Vamos para o número 3. Ponto número 3. Visto de trabalho. Tá? O visto de trabalho é o que chamam de visto D1 aqui em Portugal. Ele é fácil depois que tu consegue o trabalho. Tá? O ponto mais difícil é ser contratado por uma empresa portuguesa. Quer dizer, esse contrato de trabalho, a pessoa estaria no Brasil, teria que receber esse contrato de trabalho. Exatamente. Tem que ser uma pessoa com uma qualificação X, né? Isso é muito, muito comum para quem trabalha na área de informática, né? Na área de programação, principalmente. É muito comum conseguir a pessoa com o seu currículo, com determinados requisitos. Eu tenho esse curso, é o que as empresas em Portugal estão precisando, então eu vou enviar minha candidatura. No momento que eu for contratado pela empresa, eu posso encaminhar o visto de trabalho. Tá? Esse é outro ponto, e aí com o visto de trabalho você não precisa comprovar rendimentos, porque aí... O seu rendimento seria extraído aqui. Exatamente, o contrato de trabalho é que te dá isso. 3. Esse é o segundo ponto. Terceiro, foi a forma como eu e a minha família viemos para cá, que é o visto de empreendedor. Tá? Tu responde o visto, você pode falar que foi a sua situação, seu caso. Exato. Foi nós lá no Brasil ainda, nós abrimos uma empresa em Portugal, contratamos aqui uma assessoria, na época como não tínhamos ninguém aqui, contratamos aqui uma assessoria para tirar o NIF, o documento português, o correspondente ao CPF. É o CPF? É o correspondente ao nosso CPF no Brasil. Então foi contratado um advogado para tirar o número do contribuinte, o NIF, para o meu marido, para abrir a empresa em nome dele. Aí nós tivemos que abrir também conta bancária em Portugal. Mas isso tudo lá? Tudo estando lá ainda. Certo. Esse procedimento todo levou cerca de 6 meses. Entre começar e sair o visto, levou cerca de 6 meses. É mais caro do que o visto de estudante, é mais caro do que o visto de trabalho, mas tu consegue andar com as tuas próprias pernas. Uma autonomia aqui dentro. É uma dentro. autonomia muito maior do que os outros dois, né? Então, é uma possibilidade, entre aspas, mais fácil nesse sentido. Tu tem uma autonomia maior, tu pode... eu sei fazer isso. Eu sou um ótimo barbeiro. Pronto, abre tua barbearia em Portugal, monta, tem que fazer um plano de negócios, enfim, tem outros a parte documental, sim. Um procedimento que é um pouquinho mais complicado do que os outros vistos, mas também é plenamente execuível. Aí vai da área de cada um. A área do esporte, pronto, eu quero montar um estúdio de pilates. Pronto, dá para montar um estúdio de pilates, assim como tem no Brasil, pode ter em Portugal também. Aí tem que fazer um plano de negócios que o consulado português entenda que é viável. Viável a execução disso. Exatamente. E financeiramente tem que depositar em Portugal os valores que seriam necessários para manter essa empresa funcionando durante o período mínimo de 1 ano. Perfeito. Então é uma situação que é dispendiosa, não é? É mais dispendiosa. Fora essa, qual seria a quarta? Teria outra opção ainda? Tem outras opções. Tem o visto de rendimentos, tá? Isso é o mais comum para as pessoas de mais idade, os aposentados. Que comprova que teria um rendimento X que sustentava o quê? Exatamente. Eu não preciso ter vínculo anterior nenhum com Portugal. Eu tenho meu rendimento, eu vivo disso, mas eu não preciso estar no Brasil para trabalhar. Eu, por exemplo, aposentado ou quem trabalha com internet, isso agora está muito comum para quem trabalha com internet, pode ter base em qualquer lugar do mundo. Desde que tu tenha garantido aquele valor mínimo de rendimento que Portugal exige é um salário mínimo. Desde que eu tenha aquilo por mês garantido. Salário mínimo português. Salário mínimo português, que são Perfeito. 705 euros hoje. Eu posso vir morar em Portugal, sem nenhum problema. Perfeito. Antes de entrar no assunto mais polêmico, eu queria falar, esses processos todos
seria muito mais fácil. Tem de ter, eu acho que é aconselhável sempre ter alguma assessoria, é importantíssima aqui. Assim, não é que seja que a assessoria do advogado seja obrigatória, não. A pessoa pode tranquilamente fazer isso sem contratar nenhum advogado. Claro que tem procedimentos que o advogado sempre, pela experiência, consegue facilitar e dar a volta. Facilitar. E também, por exemplo, eu e minha família, quando viemos, eu sou advogada, eu poderia muito bem fazer sozinha, mas eu não tinha ninguém aqui para abrir a minha empresa, eu não tinha ninguém aqui para fazer o meu NIF, então eu precisava ter alguém aqui, né? Então o trabalho do advogado é muito melhor. E uma situação agora que eu vou perguntar, eu não sei se quer responder, você quando chegou cá, não exerceu logo? Não. Eu vim pra cá, fiz o reagrupamento com o meu marido. Meu marido veio com visto. Ele veio com visto de empreendedor. E aí, quando a gente chega aqui, converte o visto em uma autorização de residência. Perfeito. E aí eu fiz o reagrupamento familiar com ele. Eu e as nossas 2 filhas. Não, porque muitas vezes as pessoas vêm do Brasil, falar na minha área, sou professor de educação física aqui no Brasil, vou chegar em Portugal e vou trabalhar. Não, você não vai conseguir. Então é outra realidade que uma pessoa tem que botar na cabeça. Não pensem que vocês vão sair do Brasil, que vocês fazem no Brasil, que você vai chegar aqui e pode ter até sorte de você chegar e na sua área e já vir. Não, gente, vem com a cabeça aberta. Muitas vezes eu quando cheguei tive que fazer nada a ver com o meu trabalho. Eu não tenho vergonha de falar, até na construção civil eu trabalhei. Tá? Eu levei 3 anos desde a chegada aqui para começar a trabalhar como advogada. Poderia ter começado antes, tem muita gente que vem justamente já com a carteira que é para trabalhar como advogada e já fazer autorização de residência como trabalhador independente, né? Mas não foi o meu caso. Eu eu não vou começar a trabalhar como advogada se eu não tenho clientes. Né? Então a gente primeiro tem que chegar, conhecer pessoas, pé no chão. Essa foi a minha escolha. Tem gente que faz o contrário e às vezes se dá um pouco mal. Porque eu não quero trabalhar de outra coisa. Eu sou advogado e vou trabalhar como advogado. Sim, mas você no Brasil pode ser bambambam, mas chega que ninguém sabe que você é e acabou. Ninguém te conhece. No momento que tu chega e ninguém te conhece, quem é que vai te contratar? Tu tem que primeiro fazer uma carteira de clientes ou uma carteira de pessoas que te conheçam para tu poder se manter financeiramente, né? Certo. Eu também. Eu trabalhei em supermercado, eu trabalhei em fábrica. É normal, eu acho que, principalmente quem pensa em migrar, tem que vir com essa mente aberta. Porque eu tenho conhecido, tem pessoas que vêm pra cá, mas eu não vou me sujeitar. Gente, então se você não vai se sujeitar a isso, não pense em ser imigrante. Assim, se tu vier com muito dinheiro... tranquilo. Okay, sim. Tranquilo. Se você exato. Vem com muito dinheiro, pode fazer o que tu quiser, pode não fazer nada também. Certo. Mas não foi a nossa realidade. Doutor, eu vou aqui fazer uma pergunta, eu sei que se não quiser responder, mas a maior parte das que recebo, principalmente pelo Instagram, são pessoas que mandam áudios ou escrevem, olha, eu estou no Brasil e estou pensando em ir para a Europa. Eu vou com visto de turista. Chego aqui, como é que eu vou fazer? Isso não é aconselhável, eu já digo não é aconselhável de maneira nenhuma. Assim, primeira coisa, quando nós viemos para Portugal, quando as pessoas brasileiros vêm para Portugal como turista, já na entrada no aeroporto é feita uma triagem. Tá? O CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o responsável por essa análise de quem chega. Eles estão muito, muito, muito acostumados às pessoas que vêm com a intenção de ficar. Você é logo barrado ali. É barrado de cara. Tá? Claro, tem gente que consegue, muitas pessoas que conseguem, mas é um risco muito grande que se tu tem um planejamento e vem com a intenção de ficar, vem de casa, vem de carro, vem de imóveis, vem de tudo que eu tinha no Brasil para vir para Portugal e vou chegar aqui com visto de turista e correr o risco de, logo na entrada, chegar e dizer, não pode entrar, volta. E aí? Né? Então não vale esse risco muito grande que não vale a pena. Não vale a pena. Pronto, já vim conseguir entrar. Tem casos que acontecem, mas eu não quero nem entrar nesse ponto. Detalhe que não é... Então pronto, se tu conseguiu entrar, tá em Portugal, tu vai ter mais dificuldade para conseguir os documentos. Vai ter que se sujeitar aí sim. Aí sim, mais ainda vai ter que se sujeitar ao trabalho que aparecer. Porque se tu tá sem documento... Tá ilegal. Tá ilegal. As empresas não podem nem te contratar no primeiro momento. Tem que tirar
número de contribuinte, tem que tirar número de segurança social, e tudo isso é mais difícil para quem está ilegal. Até para uma própria empresa não vai querer ter uma pessoa, um funcionário. A empresa não pode contratar o funcionário ilegal, né? Inclusive, se ele está como turista, o turista não pode trabalhar. Ele, dentro da lei, não é permitido. Então, tem muita gente que faz, não vou dizer, na internet vai aparecer milhares de pessoas, mas eu consegui, se eu conseguir, você também consegue. Não é bem assim. Mas a dificuldade que tem de fazer os primeiros documentos, os documentos iniciais... É sempre mais complicado, né? É sempre mais complicado e mais demorado, tá? Para se legalizar, depois que tu tá aqui, entrou como turista, ok, tá? Consegui entrar ou cheguei e ia fazer um mochilão na Europa e decidi ficar. Pronto, pode acontecer. Mas para se regularizar depois de estar aqui, é muito mais difícil do que se fizesse o procedimento lá no Brasil. Eu já vi, por exemplo, nos 32 anos que eu estou aqui, eu já presenciei cada situação do pessoal que vem nesse sistema, rapaz, eu fiquei, tá ilegal. É uma vida chata. Pra já você tá sempre com medo. Exato. Depois tem que estar sempre se sujeitando. Você quer viajar, quer ir a outro país, não pode porque você tá ilegal. Quero voltar pro Brasil, quero visitar minha mãe que não tá pode, doente. Você não pode sair. Não pode. Não. Até pode, mas aí depois tem que começar tudo de novo. Exato. Né? Então, é complicado. É complicado, é mais difícil. Tem casos assim, tem um conhecido nosso que disse, eu vou pro Brasil de 6 em 6 meses para continuar dentro do prazo do visto de turismo. Gente, o preço que gasta, das passagens. Já tinha feito o processo todo. E essa situação que muita gente pergunta, a pessoa vem e fica 3 meses, como é que porque esse prolongar é o quê? O prolongar o turista pode ficar na Europa. O visto de turista ele tem validade de 3 meses. Esse é o prazo, são 90 dias. Posso prorrogar por mais 3 meses. Isso é uma coisa... Isso é tranquilo. Como turista. No fundo, ficariam 6 meses como turista. 6 meses como turista. Legal. Aí pode sair daqui, ir pra França, ir pra... Pronto, numa pode passear na Europa. Numa situação dessa, doutora, eu vou expor aqui um caso. Você fez esses 6 meses aqui, contactou uma empresa, viu, pesquisou, não ficou aqui nesses 6 meses. Não era mais válido vir cá para pesquisar, ver a situação, ver preços das coisas, voltar ao Brasil e trazer já o processo todo? Com certeza. Seria muito mais fácil, eu acho que é uma coisa muito... É a forma mais inteligente de se fazer. Tem algumas pessoas que não têm condições financeiras para isso. Para ir e vir, exato. Para ir e vir. Aí entende-se essa necessidade. E aí vem e fica. Só que se tu vem e fica, tá sem documento, até para alugar um quarto, um apartamento para morar, já é um pouco mais difícil. Tivemos uma situação até num colega nosso, que tivemos aí há pouco tempo, que está numa babeta, que tem dificuldade para alugar, porque as pessoas não querem documentação. E a questão de saúde também, se acontecer alguma coisa. Tem isso também, né? Se tu chegar em Portugal e precisar de um atendimento médico, até o turista tem que vir com seguro-saúde. Né? Se tu não vem com seguro-saúde... Qual é esse seguro? Boa pergunta agora, que muitas vezes perguntam, mas eu vou fazer um seguro para vir do Brasil para cá, que seguro de saúde? Não tem um protocolo? Tem um protocolo. O Brasil e Portugal, eles têm um convênio que garante o atendimento médico de urgência, só o atendimento médico de urgência para qualquer cidadão, desde que tu tenha o PB4. PB4 é um documento que é emitido pelo Ministério da Saúde do Brasil. Agora já está tudo online, com a pandemia eles agilizaram, informatizaram tudo. Consegue tirar esse seguro-saúde público direto no site do Ministério da Saúde. E isso garante aqui em Portugal um atendimento como se fosse um cidadão português. Nesses 6 meses? Nesses 6 meses, dentro do período 3 ou 6? 3 ou 6, né? Se tiver essa prorrogação. E essa prorrogação é feita como? A pessoa vai a um consulado? Não, é diretamente no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui da onde a pessoa deu entrada. Deu entrada em Portugal, você pede, olha, eu quero prolongar, da onde você dá entrada na Europa. Na verdade, esse convênio tem com Portugal e com alguns outros países. A gente não pode generalizar e dizer qualquer lugar da Europa. Não sabemos. Não. Tem ali no site do Ministério da Saúde, tem a lista dos países onde é aceito esse convênio. Tá? Portugal, Espanha, com certeza é. Aí outros países da Europa a gente tem que dar uma olhada para ver o que eles aceitam. Desses 3 para prolongar para 6, é Exatamente. Isso? Perfeito, tá. Outra pergunta que o pessoal sempre pergunta, e estou aqui, se eu sou extraditado no aeroporto, você nem sai do aeroporto, você nem sai dali, bateu, voltou. Bateu, voltou. Nem passa. Não tem como chorar, e quem paga esse bilhete?
É a própria pessoa. Você é obrigado a pagar isso se você não tiver condições? Não, na verdade, as companhias aéreas, quando tu vem como turista, tu é obrigado a ter passagem de ida e volta. Ah, perfeito. Tá? Então, essa Esse bilhete foi pago por você? Esse bilhete já foi pago. Ele só é antecipado. E né? se você está aqui dentro da Europa, passou esses 6 meses e é apanhado, quem se responsabiliza por essa deportação? É você mesmo ou é o Estado que te manda embora? Não, é você mesmo. Você vai acabar por ter que pagar ainda mais essa fatura. Vai ter que pagar a fatura e pronto. O que Portugal costuma fazer é expedir uma comumente chamada de carta de expulsão. Tá? Que eles te dão um prazo X para sair do país. Se tu não sair, quando tu quiser te legalizar, tu vai ter que pagar, além de todo o valor da documentação, tu vai ter que pagar uma multa. Né? Então acaba que é muito mais caro, né? Sai o tiro, sai então, baixo. Sai o tiro, sai pela culatra. Né? Acaba que... eu vou porque é mais barato assim. Tá, no primeiro momento né? Mas depois o planejamento acaba que resolve outra situação tudo. até de um colega que até indiquei, doutora, foi a situação do colega que está, não vamos falar o nome, mas está na Suíça, que é o processo dele é o quê? Ele quer fazer... É assim, como ele já veio. Ele veio do Brasil para Portugal e depois foi para a Suíça. De Portugal saiu para outro país, exato. Como ele conseguiu entrar, ele deu entrada aqui no que a gente chama de manifestação de interesse. Essa manifestação de interesse é a forma como o turista se legaliza em Portugal. Esse procedimento, atualmente, ele está levando cerca de 2 a 3 anos para ser concluído. Isso depois que tu já tem toda a documentação inicial. É um processo longo, então. É um processo muito longo. Então, dentro desse período, tu não fica ilegal, mas fica irregular em Portugal e não pode sair daqui. Né? São 2, 3 anos que você não pode ir ao Brasil, não pode sair para outro país, para a França, nada nenhum. Está ilhado dentro do Portugal. Está ilhado. Senão acaba que acontece de ter que começar tudo de novo. Então é um procedimento... por isso mesmo que a gente não indica que o turista venha sem o visto. Tá? Que o brasileiro venha sem o visto. Quer imigrar? Tira o visto apropriado. Não venha como turista, porque o turista não é imigrante, é diferente. Então acaba que, pronto, veio, ok, a gente consegue fazer a documentação aqui, mas é muito mais demorado. Esse menino que está na Suíça, ele está lá ilegal e até ser analisado pelo CEF o pedido dele da manifestação de interesse, ele tá... Vai continuar? Ele tá sempre com medo. Né? Se a polícia pega ele lá na Suíça, diz, pronto, o que tá fazendo aqui? É sempre um processo chato, não? Tem intenção. Então, o pessoal, eu acho que antes, como tudo na vida, tem que haver um planejamento, né? E pensar sempre os pós e os contras disso, o que eu tenho que fazer. No meu ver, eu acho que o mais sensato e o mais inteligente, ok, pode ter algum gasto, mas mesmo assim não será um gasto tão elevado como se optasse por esse processo de ficar ilegal e ficar desse tempo todo perdido. Sim. Passava os 3 meses, tirava os documentos necessários aqui. Na verdade, assim, quando tu vem para Portugal, até para conhecer, para saber se é exatamente isso, antes né? de tomar um passo. Porque é completamente diferente tu olhar pelos olhos dos outros, né? Eu vejo vídeos, eu acompanhei muitos youtubers que moram em Portugal e que me disseram que é assim, assim, assim. Os teus olhos são o melhor filtro. Né? Então, com a tua própria experiência, tu vai poder saber qual é a melhor cidade para morar, se tu quer viver em Braga, no Porto, em Lisboa, se tu tem mais oportunidades de trabalho aqui ou ali, se tu te adapta com o clima, que é muito comum o brasileiro chega aqui, mas eu morri de frio em Portugal. Então, até isso, nesses 3 meses, tu vai conseguir analisar, vai conseguir fazer os documentos, pode tirar o número de contribuinte, pode fazer o número de inscrição na Segurança Social, e aí já consegue se preparar muito melhor para depois chegar no Brasil e fazer o procedimento do visto diretamente no consulado. Certo. Então, gente, eu digo a mesma coisa, acho que não sou dono da verdade, cada um sabe da sua vida, né? Exato. Cada um sabe da sua vida, mas acho que a coisa feita com cabeça, troncos de membros é muito mais fácil e muito mais barato no final. Você vai pesar no final, é muito mais barato, tá? Eu não vou estender muito mais, porque isso aqui vai ter muita pergunta, tá? Eu vou abrir aqui depois, quem tiver dúvida, escrevam aí embaixo as perguntas que queiram fazer, mas acima de tudo, eu vou passar o Instagram, o contato da doutora, está à disposição, aí já sabe, e é a pessoa que eu aconselho, tá? Aconselho que é o que trata sempre dos meus pepinos aqui, ela que está completamente à vontade a falar sobre isso com vocês, portanto, carreguem com perguntas, ponham todas essas dúvidas,
E eu acho que estou fazendo aqui um trabalho que responde muitas perguntas que vocês fizeram aqui. E eu acho que cada caso é um caso. Sim, a gente tem que analisar a situação de cada um para poder responder. Então, perguntem, tá? E a gente vai, juntos, a gente encontra a melhor solução para cada uma das pessoas. Cabeça, tem alguma pergunta aí? Não, na verdade eu acho legal o pessoal deixar, quem tiver dúvidas, fora o que ela vai responder no pessoal, pra gente poder voltar e fazer um outro vídeo com ela respondendo só perguntas. É isso aí, seu Cabeça falou uma coisa por isso lá embaixo. Põe as questões que vocês tenham dúvida, mandem mensagem que eu terei o maior prazer depois de passar essas dúvidas e essas questões da doutora. Podemos responder aqui o que for possível online. Com certeza. Os que forem mais, cada um diz, cada caso é um caso. A doutora também tem o Instagram, pode responder para vocês, tá? E pronto, doutora, quer falar alguma coisa aqui? Agradecer a oportunidade e dizer que estou mesmo à disposição. Esse é o meu trabalho aqui. Atualmente já consegui me estabelecer como advogado em Portugal e é o nosso dia a dia, tá? Então, estou completamente à disposição para tirar as dúvidas de todo mundo e é só perguntar. Olha um outro conteúdo bom depois, hein? Como fazer essa fusão da carteira de advocacia do Brasil para Portugal? Tá, Ela isso pode também. vir explicar esse processo depois. Com isso certeza. daí dá um vídeo. É isso, aí o Cabeça botou aí um tema. Com Que tá certeza. tanta coisa da vídeo agora. Essa situação do. A Cabeça falou agora realmente da equivalência do teu diploma. Graças a Deus o advogado não precisa. Ah, não? Você é advogado é do mais diploma. fácil. É outro convênio que o Brasil tem com Portugal. E outra coisa, gente, não se iludam com a situação. Opa, o cara tá assim, chegou. Gente, eu tô há 32 anos aqui, o Cabeça tá X anos aqui, a doutora tá X anos aqui. Nós todos temos um percurso. Não pense que vocês vão chegar à Europa e isso aqui tem a árvore do tirar euros. Não é assim. Tá? Cada um vai se sujeitar e devagar. Todo mundo consegue, se tem vontade, seriedade e foco, vai conseguir. Planejamento também. Acima de tudo, planejamento. É isso aí, tá? Vai ficar aqui no rodapé aqui, né? Por aqui no rodapé o Instagram da doutora. Carreguem, façam as perguntas que vocês quiserem. E espero que tenha sido bastante esclarecedor com vocês, tá? Doutora Jennifer, muito obrigado de novo. E não, certamente, eu de certeza vamos ter que vir aqui novamente, que as perguntas vão vir. E pronto, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Cliquem aí no gosto, compartilhem e tamo junto. Valeu!